Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Super Notícias. Nesta segunda-feira, dia 12 de junho, Super Notícias, o seu jornal na hora do almoço. E claro, todo segundo bloco é dia de resenha, é dia de entrevista, é dia de Resenha Cast, o seu podcast das referências de Governador Valadares e também, claro, da região. Sabe por que eu falei da região? Porque hoje temos a honra de entrevistar, eu tenho a honra de poder entrevistar mais uma vez e pela primeira vez aqui no Resenha Cast, a tricologista ortomolecular, doutora Fabiana Oliveira, ela que nos dá a honra, uma grande referência do Vale do Aço e que está aqui em Governador Valadares para poder falar um pouquinho mais sobre alguns tópicos importantes da tricologia. Doutora, primeiramente, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o convite, né? Por não morar aqui. Sei que você tem que fazer algumas adequações na sua extensa agenda. Obrigado por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. Doutora, para a gente poder começar nosso bate-papo, antes da gente poder entrar em tópicos mais importantes ligados ao assunto central do nosso bate-papo, a tricologia, e aí eu estou falando como leigo, e você que é da área, uma das referências da região, pode falar com mais propriedade. Me parece que é algo que tem ganhado um pouco mais de corpo, as pessoas estão sabendo, sabem mais do que se trata, e ao mesmo tempo a gente sabe que esse crescimento muito grande acaba gerando alguns problemas, até mesmo no entendimento das pessoas perante o assunto. De fato, esse cenário que eu montei aqui agora procede? Procede. A tricologia, ela cresceu muito de um tempo para cá, de uns 4 anos para cá, mas está bombando mesmo 2 anos, mais ou menos. Por exemplo, quando eu fiz tricologia, as pessoas não entendiam o que era tricologia, né? Pensavam que era algo relacionado a tricô, para você ter ideia. Olha isso. Né? Tricologia. E não existia nem dermocosméticos. Hoje nós temos dezenas, centenas de produtos capilares, shampoo, condicionador. Naquela época, eu que tinha que fazer o meu cosmético para tratar o paciente. Então, tem os pontos positivos, né? Porque são mais pessoas que vão poder tratar o seu problema, mas também tem seus pontos negativos, porque não tem um regulamento. Então, por exemplo, o profissional da área da saúde, ele pode ser um tricologista. Sim. Só que existem diversos cursos de tricologia, até online. Sim. E o online, ele veio para atrapalhar muita coisa, né? Como que você aprende, por exemplo, um microagulhamento online? Né? Você não tem a técnica ali de estar cuidando do paciente. Sim. Então, está aparecendo muito profissionais que não olham o paciente como um todo. Esse que é a importância e o sucesso de um tratamento. Por quê? Quem procura tricologia são problemas crônicos, tá? Não se tem cura, a não ser que foi uma queda de cabelo, problema nutricional. Sim. Agora, a maioria das alopécias, né, elas são crônicas. Então, nós tratamos, né? Sim. Nós vamos segurar, por exemplo, aquele hormônio que está causando uma queda, a diminuição de fios, melhorar todo o contexto do cabelo. Mas o paciente, ele tem que seguir tratando, ele tem que seguir cuidando, ele precisa de uma manutenção. E aí, quando se fala tricologia, é a ciência que estuda doenças do couro cabeludo, né? Sim. E cabelo. Então, os profissionais que estão chegando agora na área estão focando somente nisso. E estão esquecendo que o cabelo, ele é marcador biológico do nosso organismo. Claro. Então, se está acontecendo algo no seu cabelo, ou um problema clínico, algum problema no seu organismo e também problema do couro cabeludo. Então, até para eu poder tirar essa dúvida, imagino também que seja a dúvida de muitas pessoas que, às vezes, né, às vezes não, na maioria das vezes, não estão inseridas dentro desse contexto, dentro dessa área. Quando existe um problema no cabelo, ele é o sintoma de um outro problema ou de outros problemas? Na maioria das vezes, ele vem acompanhado com um problema clínico. Então, o profissional que hoje chega na área, ele tem que entender que essa ciência ela é multidisciplinar. Sim. Ela precisa do nutricionista, ela precisa do psicólogo, porque tem alopécias que a pessoa arranca o cabelo, tem pessoas que arrancam o cabelo e comem o cabelo. Isso. Né? Então, é multidisciplinar. Você não consegue tratar e ter eficácia, não colocar cabelo, não nascer, isso é fácil, mas permanecer.
esse paciente não perder aquele tratamento. Claro. Ele ter eficácia e cada vez ele ter mais cabelo. Precisa de ser multidisciplinar. Sim. Porque nós temos uma regrinha ali, uma tabela nutricional da tricologia, que ela é diferente daquela referência que vem para órgãos vitais, né? Então, por exemplo, nós temos, no ortomolecular fala muito isso. Nós temos uma dosagem de vitamina para os seus órgãos vitais funcionarem. E nós temos uma dosagem de vitamina para você conseguir absorver tudo aquilo que aquela vitamina tem para te proporcionar, certo? Então, por exemplo, vitamina D e vitamina B12, tá? Ela tem uma classificação ali na referência, que se ela tiver nessa classificação, você consegue ser melhor na memória, melhor disposição, uma pele maior, nascimento de cabelo, você não precisa de fazer nada no couro cabeludo daquele cliente. Você aumenta a vitamina D dele e a B12, o cabelinho já vai nascer. Sim. Então, por isso que precisa de olhar o paciente como todo, porque é uma ciência que é multidisciplinar. Se for sozinho, trata cabelo, mas vai perder. Sim. Eu aprendi isso na prática, porque naquela época não tinha ninguém para me ensinar. Hoje já tem. Né? Hoje nós já temos conhecimento, os professores na faculdade já instruem isso, só que é um trabalho cansativo. Claro. O paciente chega ali com queda de cabelo. Eu olho para ele e falo assim, eu não vou parar a sua queda. Ele assusta. Uai, ele, o que eu vim fazer aqui? Então, eu falo para ele, olha, nós vamos tratar o que levou essa queda. E depois que a gente fechar a porta de tudo, aí sim, a queda vai parar sozinha, né? E o que você vai fazer tratando aqui? Eu vou fazer nascer cabelo na mesma proporção que está caindo, você não vai ficar calvo. Claro. É esse o meu trabalho, né? Então, às vezes é árduo, porque a pessoa chega querendo uma resposta, assim, de imediata. E até porque assim. o cabelo, principalmente para as mulheres, mas também para os homens, eleva muito a questão da autoestima. Então, quando a pessoa tem um problema de queda de cabelo, ela já pensa que vai numa profissional como você, por exemplo, e já vai resolver o problema com algumas semanas. Mas isso que você falou é interessante você tocar nesse ponto, e eu retorno nesse tópico, que o problema do cabelo, ele é a ponta do iceberg, porque atrás vem outros sintomas que ocasionam a queda de cabelo. Sim. Esses dias eu vi não sei se você chegou a ver, me mandaram no Instagram sobre a Gretchen. Que ela fez uma micropigmentação e ainda ela coloca mega hair porque ela está ficando calva. Então, às vezes o paciente pergunta assim para mim, nossa, mas ela tem dinheiro para tratar, por que ela não trata? Porque para ela tratar, ela vai ter que tirar o mega. Claro. E ela não pode, por causa da figura dela, ficar sem o mega. Só que existem outros meios também, claro. né? Falta... O engraçado é que a tricologia cresceu, mas ainda falta muita informação. Eu tenho pacientes que eu trato elas com mega hair. Mas depende do mega hair, depende do trabalho, da quantidade de cabelo, porque tem pacientes que têm pouco cabelo, que é da genética, eu tenho pouco cabelo. Sim. É da minha genética. E ela quer colocar 30 vezes mais cabelo. Nossa. Então, vai dar uma atração Claro. ali. Eu consigo tratar dessa paciente? Não. Sim. Né? Tem paciente que, por exemplo, chega com o cabelo, tem uma alopecia e está com o cabelo quebrando. Ela faz mecha. Vai ter que parar de fazer mecha. Então, às vezes, a pessoa... ela não quer passar pelo processo do tratamento. Então, não é porque... mas ela tem dinheiro, por que ela não trata? Porque ela não quer passar por esse processo, que é um processo difícil, tá? Não é um processo fácil, que precisa muito do profissional e precisa muito do paciente, né? Paciente que fuma, por exemplo. Eu já falo, olha, se eu vou dar uma resposta com 8 meses, 1 ano, eu vou dar com 2. Se acontecer antes... a não ser que a gente vai passar bastante suplementação, vamos mudar bastante a nutrição dele, bastante vitamina C, que é muito importante para o cabelo, a gente consegue ter uma resposta bacana. Então, quando eu volto naquele assunto de olhar o paciente ao todo, é por isso. Eu estou dando assessoria online agora. Eu vi que a demanda aumentou muito de pessoas que estão tratando, aí entram lá vê uma resposta que ela não está encontrando essa resposta. E eu explico, não é que o seu profissional ele não está sabendo tratar, é porque ele não está sendo multidisciplinar. Hoje, graças a Deus, eu consegui colocar dentro da Mais Fios uma médica,
um farmacêutico, um biomédico, uma enfermeira graduada em estética. Então, nós somos multidisciplinar lá. Mas tem lugar que não. Então, você tem que sair associando com outros profissionais. Tem que associar. Porque senão, ou vai demorar a resposta, ou esse paciente vai perder o que ele teve, né? Chega uma hora, ele não vai ter uma resposta. Né? E saber qual procedimento fazer. Tudo na tricologia está muito modinha. Então, se você começar a procurar saber sobre procedimentos da tricologia, você vai ver muito falando sobre MMP. MMP. Então, por exemplo, às vezes chega pessoas lá, eu fui em outro lugar, fez 10 MMP. Olha para a cabeça da pessoa, a pessoa está calva, ou ainda está falha. O que aconteceu? Porque o procedimento MMP, ele é maravilhoso. Ele insere o medicamento e o cabelinho nasce. Mas se é um couro cabeludo inflamado? Se é um couro cabeludo que tem excesso da glândula sebácea e ele está muito oleoso, eu vou aumentar tudo que está ali. Então, não é assim, né? Não existe protocolo pronto. Tem que ser um protocolo específico para cada pessoa. Sobre algo que eu sei que é até uma verdade para quem acaba sendo alvo desse procedimento, que é a questão do transplante capilar, automaticamente quem acaba sendo inserido nesse contexto, né, de precisar de fazer um transplante capilar, já acha e já tem aquela ideia na cabeça de que o cabelo transplantado, podemos dizer assim, não vai cair. Cai ou não? Então, é uma verdade e é uma mentira. Olha eu arrumando confusão. Não, mas... Não vai cair pelo problema hormonal que causou a alopécia, se for padrão androgênico ainda. Porque a alopécia é diminuição de fios. Então, até uma queda de cabelo hoje é classificada alopécia. Se fala eflúvio, mas é alopécia. Teve interrompimento de nascimento de fios, é uma alopécia. Então, a pessoa fez um transplante capilar. Ele pegou ali da área, né, doadora, e colocou na área receptora. Essa área não tem o hormônio que ataca, né, o cabelo. Então, esse cabelo não vai cair se ele tiver, porque eu já vi pessoas com outro tipo de alopécia fazendo transplante capilar. Então, se for um transplante capilar, a pessoa for alopécia padrão androgênico, aí ele não vai cair pelo DHT, pelo hormônio causa calvície. Mas se o cara não cuidar da nutrição, vai cair. Vai cair por problemas emocionais, vai afinar por envelhecimento capilar, que o envelhecimento capilar existe. Então, tem diminuição de proteínas, de colágeno. Então, o grande erro hoje também do transplante é isso. Chega lá o paciente, deixa eu ver os seus exames, vou cuidar dele pós-transplante capilar. Olha, o exame, não tem nem o exame das vitaminas principais do cabelo. Só olhou aquele para fazer a cirurgia. Mas olha, se você não tiver com isso aqui legal, se a sua vitamina B12 não tiver acima de 500, se a sua D não tiver 60, 70, o seu cabelo vai cair. Não, mas falaram para mim que meu cabelo não vai cair. Vai cair sim. Então, o transplante capilar, ele cai. Ele não vai cair por problemas hormonais em questão da alopécia. Mas pode cair de diversos fatores. Não existe a solução da calvície. Não existe. É assim, vou tratar uma vez e pronto, não vou ter problema. Não existe mais. O legal é cuidar antes, né? Hoje, né, está crescendo esse pessoal que não é calvo. Então, eu trato muito pessoas de 20, 22, 23 anos que o pai é calvo. Isso é uma maravilha. A gente vai lá, corrige os efeitos colaterais que tem no couro cabeludo da pessoa, né? E pronto. Então, ele trata no máximo 3 meses, volta a cada 6 meses e faz uma manutenção somente. Sobre as questões nutricionais, principalmente para quem está inserido nesse contexto de queda de cabelo ou está fazendo transplante capilar, como a questão dos alimentos, ela está inserida nesse processo de queda de cabelo, nesse processo de transplante capilar? Olha, queda de cabelo é muito difícil de tratar. Porque, como eu falei, o cabelo, ele é marcador biológico. E tudo faz cair cabelo. Claro. Tudo. Você bebeu demais, o cabelo vai cair.
Isso é verdade? Sim. Não que eu esteja duvidando que você está falando que eu sou profissional, mas eu não sabia. Por quê? Vamos pensar. As vitaminas, elas só vão o que sobra para o cabelo, certo? Então, precisa estar tudo funcionando. Primeiro, ninguém tem o que sobra, por isso que é bom suplementar. Sim. Aí tá ali, tá trabalhando, tá bebendo, vai causar o quê? Uma inflamação, uma oxidação. Vai liberar o quê? Radicais livres. Aumentou a inflamação. Se há uma pessoa que já tem uma predisposição a cair cabelo, o cabelo dela vai cair. Então, tem pessoas que têm queda de cabelo por uso de omeprazol, por exemplo. Entendeu? Sim. Tem pessoas que têm queda de cabelo simplesmente porque o intestino dela não está funcionando direito. Se o seu intestino, é até bom falar isso para o pessoal o seguinte: se você vai fazer um tratamento capilar e esse tratamento, você tem um intestino ali que está com um problema no estômago, tem azia, a barriga às vezes fica meio estufadinha, dá muito gases, ou não vai no banheiro direitinho, demora 3 dias para ir no banheiro, não adianta tratar couro cabeludo. Olha para você ver como que é sério. Sim. E aonde eu estou tendo as dificuldades, e nós estamos trabalhando mais com intercorrências. Entendeu? Sim. Porque tudo interfere na queda de cabelo. É claro que tem pessoa que fala assim, isso é balela, eu faço de tudo, meu cabelo não cai. Ela não tem uma predisposição. Aí o cabelo dela só vai cair por um problema nutricional. Vitamina saiu ali fora do eixo, da metade para baixo, aí ela pode tomar queda. Agora, se é uma pessoa que tem na árvore genealógica problemas capilares, tudo causa queda de cabelo. Sim. Até o seu humor. Mulher vê isso muito. Tem dia que o cabelo tá maravilhoso. Tem dia que você faz tudo, o cabelo tá lá, ruim. Por quê? É o seu humor. Então, tudo. Serotonina, por exemplo. Paciente depressivo chegou com queda de cabelo. Eu não vou tratar ele, que é depressivo, o cabelo cai por depressão. Mas por que cai? A serotonina, ela é produzida 80% no intestino. E o intestino, ele só funciona se tiver serotonina. Claro. Então, o depressivo chegou, ele não tem serotonina. Então, o intestino dele também não tá bacana. Vai adiantar esse paciente comprar a gominha de vitamina na internet? Não. O intestino dele não funciona. Exatamente. Né? Então, por exemplo, eu sou até contra o meu próprio complexo vitamínico que nós temos. Eu não deixo os meninos venderem muito para fora. Por quê? Porque são muito... Então, é uma coisa assim, pode dar certo para um, pode dar certo para outro. Porque, às vezes, a pessoa tá ali, né? Com uma carência nutricional que não sabe, com um intestino que não tá absorvendo. Ela vai no banheiro direitinho. Mas e aí? Mas, às vezes, não tá absorvendo essas vitaminas, né? Se é depressivo, não tem serotonina. Se não tem serotonina, intestino não absorve vitamina. Vai adiantar tomar sem cuidar do intestino? Lógico que não. Não. Tem que cuidar do intestino. Sobre o minoxidil, você até tocou no ponto em uma das suas explanações, e eu me recordo que, principalmente na minha época mais jovem, né, há 5, 6 anos, e aí, né, até alguns amigos, né, que tinham a famosa cara pelada, né, que não tinha pelo e queriam ter barba de qualquer jeito, inseriam ali o minoxidil nas suas vidas para poder obter a famosa barba. E o minoxidil, ele é muito usado, né, na cabeça das pessoas, no sentido de poder estar comprando para poder ter barba na cara, principalmente para nós homens. Mas surge uma dúvida mediante a todo esse uso constante feito principalmente pelo público masculino. É para todo mundo? Todo mundo pode usar minoxidil? Não. Primeiro, minoxidil, ele não sei se você sabe, um remédio para pressão arterial. Sim. E teve esses efeitos colaterais de pelo e aí que saiu o tópico, tá? Na verdade, o melhor minoxidil é o oral, tá? Hoje nós temos uma dosagem para o capilar, sim, tá? Por que ele não é para todo mundo? Porque o minoxidil, ele vai segurar o seu cabelo numa fase, que é a fase que só cresce e mantém, tá? O tempo que você usar vai ficar ali. Então, na hora que você começou a usar minoxidil, se você tiver cabelo programado para cair, ele vai cair mais. Então, a pessoa vai lá e prescreve uma prescrição para uma pessoa que tem queda de cabelo. Uhum. Não olhou como que tá as vitaminas, não olhou o contexto, não olhou nada daquele paciente e me passou minoxidil.
Aquele paciente vai ficar desesperado porque o cabelo dele vai cair muito mais. Sim. Porque é uma coisa normal do minoxidil, mas não avisaram. Depois, ela vai usar o minoxidil, o cabelo vai parar de cair, ela vai parar de usar o minoxidil. O que é que vai acontecer? Tudo que era para ter caído, que nós caímos 50 fios, não é mais 100, tá? Sim. São cerca de 50 fios por dia que nós podemos cair, mas cada um tem uma quantidade. Se eu cair 50 fios, vou ficar calva. Então, o meu tem que cair 3, Sim. né? Então, tem uma quantidade de que pode cair. Então, essa quantidade, ela vai ser interrompida. Então, se ela usou 3 meses minoxidil, o cabelo não teve queda normal. Sim. E aí, quando ela parar, o cabelo vai despencar, cair novamente. Olha. Então, ele é um caminho sem volta. Sim. Então, para quem que é minoxidil? Para homens que estão fazendo um tratamento de alopecia, um transplante capilar, e ele vai ter menos tempo de manutenção, mais longo tempo. Então, por exemplo, se eu trato o meu paciente depois que ele trata de 4 em 4 meses, ele toma um minoxidil, ele vai voltar a cada 6 meses. Qual as mulheres que podem usar minoxidil? Mulheres que têm eflúvio crônico e que não pensam em ter filhos. Sim. Por quê? Eu tive uma paciente dentro do meu consultório que perdeu 75% do cabelo porque parou para amamentar. Mas, nossa, ela estava tratando com você e caiu o cabelo? Sim, é o organismo dela. Fez isso, ela usou por muitos anos minoxidil. O que eu fiz como tricologista? Fiz nascer o cabelo dela mais rápido. Mas ela teve que cortar, entende? E aí tem que ser um eflúvio crônico. O que é o crônico? É aquele queda de cabelo que não para, que ninguém vai parar. É crônico. Sim. E aquele paciente, ele tem que tratar sempre. Então, ele vai demorar o tempo dele voltar na clínica para tratar. Agora, se é uma mulher... tá ainda no seu período fértil, mesmo que não pense em ter filhos, mas pode acontecer, não use minoxidil. Não use minoxidil para crescer cabelo, pelo amor de Deus. Mulherada que quer ser Rapunzel, não usa minoxidil, Sim. né? E se for usar, conversar direitinho sobre esses efeitos colaterais, porque eles acontecem, tá? Então, eu até falo pro meu paciente que chega lá querendo minoxidil. Você está preparado para se ver mais calvo do que você chegou aqui? Porque pode acontecer isso. É uma possibilidade. Ah, mas vai nascer de volta? Sim. Em tratamento, 5 meses vai voltar o dobro do que você tem. Mas se você tiver se abalar com isso, é melhor nem começar. Quem é Fabiana Oliveira? Fabiana Oliveira é teimosa, Boa. capricorniana, mandona. Meio nervosinha, capricorniana. Eu sei que tem um gênio meio difícil. Que só pensa em trabalhar. Isso é bom. Mas que não desiste fácil das coisas, né? O empreendedorismo, ele é muito difícil. Para a mulher, às vezes quando fala assim, para a mulher é a mesma coisa. Não, para a mulher é muito difícil, é muito mais difícil, Sim. tá? As portas em questão de empreendedorismo para a mulher, você se impor no mercado, é difícil. Tanto que às vezes as pessoas chegam na clínica, eles procuram um sócio. Mas é você a dona. Não tem sócio. É. Sou eu, né? Então, assim, eu sou dessa de não desistir e não olhar os obstáculos, Sim. tá? Foi assim até que eu consegui crescer a Mais Fios, porque eu comecei ela dentro do meu quarto. Então, não foi olhando os obstáculos da vida, não olhando a opinião alheia Sim. daqueles que falam assim, você tá sonhando alto. Então, por isso que eu falo que eu sou teimosa, porque eu sou teimosa até com os problemas. O problema tá ali persistindo, mas eu persisto mais do que ele. O que te irrita? Nossa, pessoa lerda. Não, por que você perguntou isso? E mentira. Sim. O que me irrita? O raciocínio lento. O raciocínio lento, eu não tenho muita paciência com raciocínio lento, sabe? E a mentira. Eu acho que a mentira é desnecessária, Sim. né? É melhor a verdade do que você mentir, que você enganar, é uma coisa que me tira do sério. E na profissão, profissionais que querem atuar na área e não se especializam. Isso me irrita bastante. O que te deixa triste? O que me deixa triste? O que me deixa muito, muito triste é a questão pessoal ou profissional? Pode ser os dois, como você quiser. Vou falar a questão profissional. O
que me deixa triste é os profissionais da área fazerem um tratamento, não é barato, mas tem pessoas que supervalorizam demais. Por isso que eu não sou milionária, porque eu faço um valor que o paciente vai, às vezes, pagar com dificuldade. Vai fazer com dificuldade, mas, então, assim, você querer superfaturar muito, né? Porque tem pessoas que não têm condições de tratar e nem procuram ajuda por causa disso. Sim. Né? Isso me entristece bastante. Eu queria que fosse algo que todo mundo conseguisse fazer. E na vida pessoal, se sentir à vontade para falar, o que te deixa triste? Na vida pessoal, o que me deixa triste... Nossa, eu nem sei dizer o que me deixa triste na vida pessoal. Porque eu sou tão envolvida com o trabalho, eu sou tão capricorniana... Que às vezes a questão pessoal... Que o que me deixa triste é isso, porque eu esqueço que eu tenho vida pessoal, que eu esqueço que eu tenho vida... Achei a tristeza. Eu esqueço que tem vida social, que existe uma Fabiana além da tricologista. Né? E isso me deixa triste. A nossa vida é um livro, com páginas positivas, assim como todos os livros que já foram lançados, das mais diferentes searas, e com páginas negativas. Feito esse pequeno preâmbulo, qual foi o momento mais triste da vida da Fabiana Oliveira e o que você, hoje, empresária e que serve como referência para muita gente, fez para poder passar por cima dessa adversidade? Mais triste profissionalmente foi, não lembro se foi 2020, logo na época da pandemia, eu fali com a clínica cheia. Sim. Lotada. E fali. Não foi por falta de paciente, de cliente. Foi por falta de não saber administrar. Só saber ali operar, né? Sim. E não saber a administração. Eu quebrei. Foi muito triste. Perdi o meu carro. Na frente da clínica ali, o meu carro foi enguinchado, foi levado embora. Foi um momento muito triste da minha vida. Foi esse por má administração. Mas eu aprendi uma coisa: ter um gestor dentro da sua empresa. Tenha um gestor. E outra, não ache, não deixe de procurar as coisas achando que é caro, que era o que eu fazia. Eu vi que eu não sabia administrar, sabe? Mas aí eu pensava assim, mas eu vou pagar uma pessoa para fazer gestão? Eu não tenho condições para isso, sabe? E quando eu procurei ver, não é tão caro assim. Sim. Tá? O meu gestor, hoje a minha empresa eu quero até aproveitar que a minha empresa, ela é o que ela é hoje por causa do meu gestor. Qual o nome dele? Luciane. Luciane, gente boa, parabéns pelo trabalho. Ele fez uma mudança que ele transformou. Eu vi, porque o dinheiro entrava e eu não via o dinheiro. Sim. Aí quando eu olhava o tanto de dinheiro que entrou, eu falei assim, para onde que foi isso? Mas eu era totalmente desorganizada, nem era de gastar muito, mas eu não dividia as coisas, a conta era do mesmo, eram umas coisinhas que você parece que é boba, sim, sabe? E a gestão, ela foi muito importante para mim. Então, hoje, a Mais Fios, ela é totalmente outra, depois da gestão do Luciano. E, em contrapartida, qual foi o momento mais feliz da sua vida? Da minha vida profissional... pessoal. Pode falar os dois, como é felicidade, então dá pra poder falar os dois tranquilamente. Parece meio clichê, mas o momento mais feliz da minha vida foi quando meu filho nasceu, né? Mãe ele tá aqui puxando o saco dele, brincadeira. Mãe é mãe, não tem jeito. E eu digo até que Deus, ele fez o Marcos nascer na minha vida, porque ele sabia que eu ia precisar dele. Interessante isso. Porque hoje ele é o meu braço direito, esquerdo e as pernas também. Que dia ele nasceu? Vamos ver se você sabe mesmo. 31 de julho, já vai fazer 23 anos. Tá chegando. Tá chegando. Foi o momento mais feliz da minha vida. E profissionalmente foi quando eu consegui, nem que seja, foi um pouquinho que eu vi que minha empresa estava estabilizada e eu pude aumentar salário de funcionário, aumentar a comissão de colaborador, poder dar outros tipos de comissões dentro da empresa para eles crescerem. Isso foi, para mim, assim, eu fiquei emocionada. Eu cheguei em casa, eu chorei. Por quê? Porque eu tive uma época que eu pagava o salário dividido em 3 vezes. Desculpa quem trabalhou para mim naquela época. Mas realmente, né, eu precisava daquela mão de obra, mas eu não tinha nem condições de pagar. Sim. Só que se eu não tivesse aquela mão de obra, eu não ia conseguir, né, deixar a clínica funcionando.
Então, assim, graças a Deus, hoje eu consigo não só a Fabiana crescer, mas eu consigo fazer meus colaboradores crescerem também. E eu sou muito feliz por isso. Muito grata a Deus por isso. E eu também sou muito grato a Deus por ter a sua presença aqui mais uma vez. Foi uma honra poder saber um pouco mais da sua questão do que você atua como profissional e também saber um pouco mais da sua vida pessoal. Obrigado pela confiança, né, de poder abrir situações positivas e negativas que são coisas inerentes na vida de todos nós, seres humanos. Obrigado mais uma vez, foi uma honra ter você aqui, sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço. Tamo junto, Fabiana, o Superi Notícias e o Resenha Cast de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Lembrando que todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do entrevistado anterior, porque aqui você já sabe, é o podcast das referências de Valadares e também do Vale do Aço, como foi o caso da Fabiana Oliveira. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.